Imagine sua história como uma linha do tempo. Quantos altos e baixos já viveu? Alegrias, dores, superações, obstáculos. A verdade é que essa linha não é assim tão linear. Inúmeros fatores, internos e externos, influenciam o tempo todo nossas jornadas e as tornam únicas e complexas. Mas e se pudéssemos ser responsáveis por um pequeno estímulo, capaz de impactar de forma positiva uma vida inteira? E se criássemos oportunidades de minimizar vulnerabilidades e de alguma forma mudássemos uma trajetória? Acreditamos que sim, isso é possível. E por isso, desde 2003, apoiamos projetos inspiradores, com o objetivo de incentivar o protagonismo social. Acreditamos que podemos gerar um impacto hoje, para que versões cada vez mais felizes dessas histórias possam ser escritas no futuro próximo. Instituto CPFL. Energia que transforma realidades. Obrigado. Obrigado, querido. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, é uma alegria estar aqui no Café Filosófico, um programa que eu sou telespectador assíduo há muitos anos, admirador desse programa. Bem, eu sou o curador dessa série, que tem um nome muito provocativo, Mundo Virtual, Relações Humanas, Demasiado Humanas. Antes de eu ir para a minha palestra introdutória dessa série, eu vou contar um pouquinho como vai ser esse módulo. Todos nós, eu acredito, sentimos que a gente vive uma era diferente, uma era muito estranha, uma era onde a gente vive assoberbado numa avalanche de informações, de imagens, de fotos, vídeos, filmes, enfim, um excesso de estímulos, né, que muitas vezes a gente não se dá conta dele. A gente fica meio submerso, meio perdido, né, navegando à deriva, num mar de possibilidades, de cliques para onde ir e tudo mais. Por isso, a ideia de falar aqui, de colocar pessoas que possam falar sobre este mundo virtual, mas num sentido de que este mundo virtual é um mundo de relações humanas. A gente aprendeu de uma maneira muito errada, por exemplo, que a internet é uma rede de computadores. E, na verdade, a internet é uma rede de pessoas, né? E é justamente nessa fricção de pessoas, nessa fricção de corações e mentes, né, nessa geleca eletrônica que é a internet, é onde a gente tem oportunidade de aprimorar o nosso conhecimento, a nossa informação, o nosso relacionamento pessoal, a nossa vida profissional, que hoje está totalmente imersa nesse ambiente, a educação nossa, dos nossos filhos, as nossas relações afetivas. Cada vez mais tem gente que se conhece pela internet, se casa na internet, e tem gente que até diz que faz sexo na internet, o que eu acho uma coisa bastante desnecessária, né? Ao vivo é muito melhor, né? É muito mais interativo o sexo ao vivo do que pela internet. Mas, enfim, é mais banda larga também. Mas para tentar navegar nesse universo, eu tive a alegria de convidar 3 figuras muito especiais. Nós vamos receber aqui, nos próximos programas, Jorge Maltner,
que todos vocês conhecem como músico fantástico que é, de Maracatu Atômico, enfim, de uma série de grandes composições e parcerias na música popular brasileira. E talvez vocês não conheçam tão de perto o filósofo Jorge Maltner, que eu tenho a alegria de conhecer há mais de 30 anos e acompanhar suas palestras, os seus livros, e ele vai estar aqui falando de navegar no caos. Ele vai nos dar uma ideia dessa história da navegação, das nossas trocas, desde o princípio dos tempos até hoje. Eu brinquei com o Jorge que ele vai falar do Big Bang ao Twitter, então se prepare. Vamos receber também a Marta Gabriel, que é uma professora de pós-graduação, uma artista, tem formação como engenheira, mas não só como engenheira, mas é premiada como artista na Europa, no mundo todo, e ela vai estar aqui nos falando de um tema que todos nós estamos muito próximos, que são os buscadores digitais. Ela vai falar da era da busca, os oráculos digitais. Como que essas buscas que a gente tem hoje à nossa disposição estão afetando a nossa própria busca interior. E vamos também receber Ronaldo Lemos, que é uma figura extremamente fundamental hoje na internet mundial, é um cara que está envolvido com o Creative Commons, em todo o mundo, uma ideia de como a gente vai cuidar de organizar este caos com direitos autorais, sem fechar essas expressões, sem deixar essas expressões deixarem de ser livres, né? Como que a gente... O Ronaldo tem uma missão bastante árdua, que é tentar dar algum sentido, organizar este caos, sem tirar a liberdade, que é o princípio do nascimento da internet. É uma figura que criou os cursos de Direito da Fundação Getúlio Vargas e está envolvido, como eu disse antes, junto com algumas das mentes mais importantes do mundo, no que diz respeito aos rumos da web mundial. Muito bem, então, eu acho que só me resta começar. Vamos começar do começo? É o seguinte, a minha fala aqui hoje é Nova Renascença ou Fim da Picada. E o título dessa fala é justamente para fazer a gente pensar no seguinte, toda vez que a gente passa por uma grande transformação no mundo, a gente tem uma dificuldade tremenda de entender o que está acontecendo. A gente tem uma dificuldade tremenda em dar nome àquilo que a gente está sentindo, ou qual a dimensão, qual a amplitude daquilo que está acontecendo. E isso não é só... A dificuldade não é só nossa hoje, né, que vivemos essa transformação tão gigantesca causada pela revolução digital, das mídias, dos equipamentos, de todas esses serezinhos, né, que começaram a ficar do nosso lado, como este que está aqui na minha frente, este laptop, como os celulares que vocês estão aí nos seus bolsos, né? Nós começamos a ser cercados de seres digitais que nos estimulam, nos convocam o tempo todo, né, a viver numa rede. Temos dificuldade enorme de entender isso que está acontecendo. Tem muita gente que acha que a gente vive realmente o fim da picada. Ou seja, o fim da picada é uma coisa que eu não preciso explicar, eu acho que todo mundo aqui sabe o que significa. Por isso que eu quero trazer uma seguinte pergunta para vocês. A Renascença, que é o título dessa fala, foi um período da história humana onde houve um boom, sem dúvida nenhuma, de conhecimento, de ciências, de artes, né? Eu estou falando ali de algo que aconteceu ali entre o século XIV e XVII, mas este período só foi nomeado, só recebeu este nome, né, Renascença, muito tempo depois, 200 anos depois
apareceu alguém para dar o nome a esse período chamado Renascença. E hoje, né, a nossa dificuldade de entender é muito parecida, talvez, com a dificuldade que filósofos e cientistas e artistas tiveram para tentar entender o que acontecia com eles naquele tempo. O cara que deu o nome de Renascença é um francês chamado Jules Michelet, que só no século XIX, 1856, cunhou este termo Renascença. Curiosamente, na Renascença, foi um pintor da Renascença, o Vasari, que deu um outro termo que nós usamos bastante, que é Idade Média. Então é muito curioso a gente observar que cada época tem uma enorme dificuldade de definição de si mesma, que é o que acontece muito com a gente hoje. Por isso que é muito saudável a gente poder se reunir num lugar desse e poder tentar entender juntos o que está acontecendo agora. Vou tentar fazer alguns paralelos entre o que a gente acontece agora e com essa era chamada Renascença. Na verdade, eu vou voltar um pouco antes. Cada época que a gente viveu até hoje, sem dúvida nenhuma, foi caracterizada por redes de relacionamentos. Na verdade, viver em rede não é novidade nenhuma. A gente sempre viveu em rede. Na verdade, eu tenho algumas imagens aqui que eu até queria pedir para o pessoal colocar na tela aí para vocês. A gente tem alguns indícios da história humana, né, como essas daí que vocês estão vendo, né, que são objetos muito antigos, né, do início dos tempos, onde a gente vê a necessidade que a gente sempre teve de viver em rede. Na verdade, eu acredito que a primeira rede que surgiu foi numa fogueira, quando um macaco levantou e começou a contar uma história para outro e, pum, deu um sinal ali, que nem aquele barulhinho do fax, né? E começou-se a ver uma interatividade. Quer dizer, viver em rede não é nenhuma novidade. A gente vive em rede desde os princípios dos tempos. Essa daí é uma rede do nosso tempo. Esse é o primeiro desenho da internet, chamada ARPA Network. É um desenho muito singelo, muito simples, que mostra alguns nós que uniam computadores na década de 60 nos Estados Unidos. Curiosamente, a internet surge de uma união bastante inesperada de militares com um meio acadêmico, né? Os dois tinham interesses parecidos: criar uma rede descentralizada que não fosse capaz de ser destruída com um único ataque. E essa é a natureza da internet, ser descentralizada. Não existe um prédio que está escrito aqui, sede da internet, né? Que você pode ir lá fazer um atentado, né? A internet não tem uma sede, a internet não tem um prédio. A internet são bilhões e bilhões e bilhões de nós, dos quais nós fazemos parte. E tudo começou com um desenho muito singelo, né, dessa rede da ARPA Network lá na Califórnia. Agora, o hábito de colocar o conhecimento num suporte, numa mídia, é outra coisa muito antiga também. Não é nenhuma novidade. Esta imagem aí, por exemplo, é a imagem de um papiro, né? É uma imagem de um site, vamos dizer assim, de um website de 300 anos antes de Cristo. Ou seja, a gente já registra e publica o nosso conhecimento sobre o mundo há muito tempo. Aliás, são imagens lindas, inclusive, que nos lembram hoje esses websites que a gente tem na internet. Os egípcios, por exemplo, eles usavam imagens associadas a texto, que é bem a maneira como a gente navega, por exemplo, num iPad, que é a fina flor da tecnologia dos dias que a gente vive hoje, né?
Os egípcios usavam esse conceito de ter imagem e texto do lado, né? E você poder navegar no texto e passar os olhos pela imagem, né? Olha que coisa linda também. São coisas assim que eu acho que vale a pena a gente passar os olhos e ver o quanto que a gente vive num universo que vai se alterando e ao mesmo tempo não vai se alterando ao longo do tempo. Olha que lindo website egípcio esse daí, por exemplo, né? Muito lindo, muito mais bonito do que vários modernetes que a gente vê aqui hoje, né? Agora, tem uma diferença fundamental que é agora que eu quero apresentá-la para vocês, que é a seguinte: nós chegamos às vésperas da Renascença, quando toda essa publicação de conhecimento já tinha milênios, né? Nós já tínhamos, inclusive, universidades, nós já tínhamos, inclusive, a Biblioteca de Alexandria, né? 300 anos, pessoal, antes de Cristo, já existia a Biblioteca de Alexandria, que era um verdadeiro Google, né? Onde estava armazenado todo o conhecimento do mundo, no Egito, né? E essa é uma biblioteca que existiu e tinha, inclusive, a pretensão de armazenar todo o conhecimento do mundo. Ou seja, o hábito de você condensar o conhecimento num lugar e permitir o acesso das pessoas a ele é muito antigo. Mas tem uma diferença fundamental. Até antes da Renascença, esse conhecimento era impresso em mídias que não podiam ser replicadas, ou seja, todos os livros, todos os documentos eram copiados um por um. Nós estamos falando de toda a história humana, desde as cavernas até os copistas da Idade Média, que criavam os livros um por um. As primeiras universidades também, que datam do início do primeiro milênio, né? A Universidade de Bolonha, na Itália, por exemplo, é de 1088. A primeira universidade em Paris é de 1150. Espanha, 1218. Oxford, na Inglaterra, 1167. São universidades onde o conhecimento vivia ainda dentro de um ciclo muito restrito, né? De pessoas, inicialmente dentro das igrejas e depois foi se ampliando. Mas o que acontecia ainda era um tipo de transmissão de conhecimento muito restrito, muito parecido com essa imagem que vocês estão vendo aí, que é uma imagem da Renascença retratando o passado, retratando a era que eu acabei de me referir, do início das universidades. O que a gente está vendo aí nessa imagem? A gente está vendo o mestre, né, numa postura mais alta, mais elevada, e os alunos ali abaixo, né, ouvindo atentamente com seus livros ou anotando, né, fazendo um cut-paste do que o mestre estava falando, não é isso? Então, tem um cara dormindo ali também, olha lá. Já tinha gente dormindo na aula nessa época também. Mas então, eu estou falando de uma época onde o conhecimento ainda estava muito aprisionado, até que chega justamente no título desta minha palestra, a Renascença. Aparece esse sujeito chamado Gutenberg, que inventa tipos, né? Ele inventa uma máquina que é capaz de usar tipos, letras e imprimir os primeiros livros, né? O que acontece quando Gutenberg faz isso? Ele começa a replicar, ele começa a publicar de uma maneira descontrolada um conhecimento que estava aprisionado, que estava restrito a círculos pequenos, né? Os livros começam a circular. Os primeiros livros também são lindos. Olha que coisa linda. Aliás, este é o primeiro livro impresso por Gutenberg, que é um best-seller até hoje. Não sei se vocês sabem que livro que é esse. A Bíblia, exatamente. Olha aí, é o primeiro livro publicado por ele. E aí tem uma coisa muito importante que acontece. Um cidadão que até hoje
não mereceu o seu devido crédito, que é o cara que teve a ideia de colocar número nas páginas dos livros. Falando sério, os primeiros livros não tinham número nas páginas deles. Inclusive, vocês podem ver a imagem da Bíblia de Gutenberg, não tem número nas páginas, né? Na hora que você começa a numerar as páginas dos livros, o que acontece? Cérebros em lugares muito distantes, ainda ali do velho mundo, começaram a olhar simultaneamente, em lugares muito diferentes, para a mesma tela. Pela primeira vez, cientistas, artistas, pesquisadores começaram a conhecer o trabalho de outras figuras olhando para a mesma tela. E aí deve ter começado a rolar alguns e-mails do tipo: Senhor Leonardo da Vinci, na página 17, onde o senhor pensou em haver um helicóptero, o senhor precisa pensar em ter uma ventoinha para esse helicóptero não ficar rodando, né? É claro que eu estou dando um exemplo aqui totalmente alegórico, ficcional, mas foi onde começou a haver uma troca de informação e um processamento dessa informação, produção de conhecimento, de sabedoria, com cérebros que estavam em lugares muito distantes. Então a Renascença é exatamente isso. Um movimento que tem lugar, que tem o epicentro em Florença, na Itália, onde há uma explosão nas artes, na ciência. Eu estou falando aqui do berço, né, de Michelangelo, de Botticelli, estou falando dos pintores, estou falando dos cientistas, estou falando de Da Vinci, estou falando de Galileu, Copérnico, das pessoas que começaram a trocar informações sobre coisas que elas estavam pensando, e essas coisas começaram a ser comunicadas, expandidas, para que outras pessoas também pensassem naquilo e colaborassem com aquele pensamento. É algo muito parecido com uma iniciativa como essa daqui do Café Filosófico, onde eu estou aqui falando e vocês, dentro de suas cabecinhas, estão pensando em outras coisas, e daqui a pouco a gente começa com perguntas e respostas, e dessas idas e vindas a gente começa a tentar entender um pouco desta coisa confusa que eu estou falando para vocês. Muito bem. Então, quando eu falo deste movimento, deste momento da história, eu quero fazer essa pergunta para vocês. Será que o que acontece hoje, o que nós vivemos hoje, 24 horas por dia, não é uma constante troca de páginas numeradas entre a gente mesmo? Será que nós não temos agora uma oportunidade única de trocar páginas de uma maneira muito rápida, na verdade, na velocidade da luz, quando o sistema não cai, evidentemente? A gente está imerso numa rede onde essas páginas são trocadas em tempo real. A gente fica o tempo todo trocando informações. E as informações que já estão lá passam a receber novas informações de pessoas que estão pensando sobre o que está acontecendo neste momento. Esta é uma era muito especial por conta disso. Por isso que eu gostaria de mostrar para vocês agora o seguinte: eu tinha acabado de mostrar, eu mostrei uma imagem de uma escola das primeiras universidades na Idade Média, chamada Idade das Trevas. Mas acredito que cada um de nós, ou pelo menos eu, vou falar por mim mesmo, eu sou um rapaz, eu tenho essa cara de bebê, mas sou muito velhinho já. Eu vou mostrar para vocês uma sala de aula parecida com a sala de aula que eu fui educado, que é essa daí, por exemplo. Isso daí, na verdade, não sou tão velhinho assim, gente. Isso daí é o Colégio Caetano de Campos na década de 40. Eu sou uns 20 anos mais novo da década de 60. Mas a minha sala de aula era muito parecida com essa daí. O que a gente está vendo aí? A gente está vendo um professor que é a fonte, o provedor de informação deste grupo de pessoas, desta rede de pessoas,
ele já encheu 2 quadros negros de conteúdo, tá certo? E o que a garotada na sala de aula está fazendo? Um cut-paste do quadro negro. Assim como na Idade Média. Então, era assim que esse foi o modelo onde eu fui educado. A gente ficava sentado nas nossas carteiras, o professor ficava enchendo os quadros negros e a gente ficava copiando o que o professor escrevia. Eu pergunto o seguinte para você: se eu tinha um provedor de informação quando eu chegava na minha sala de aula, quantos provedores de informação tem um garoto que chega hoje na sala de aula como esse daqui? Quantos provedores tem esse rapaz? Hoje, quando você chega na sala de aula, você já teve acesso a outras fontes de informação, muitos outros provedores de informação. Será que então nós podemos concluir que nós não precisamos mais de professor? Será que é isso? Tem gente que faz esse raciocínio rápido, né? Eu acho justamente o contrário. Nunca foi tão claro que o professor agora tem a chance de ocupar o seu lugar fundamental. Se a gente tem tantos provedores de informação, se a gente tem essa avalanche absurda de estímulos, o professor é fundamental para ser o mediador deste oceano, muitas vezes de informação dispersa, não é isso? Então, nós vivemos um momento muito paradoxal, onde muitos professores acham que eles não têm mais lugar, e é justamente a hora perfeita para eles, né? Ou onde muitos jornalistas acham que não existe mais a profissão deles, porque tem os blogs, tem os tweets, e nunca foi tão necessário ter jornalistas, editores, pessoas que possam fatiar esse volume gigantesco de notícia que é jogada na nossa cara o dia todo. Tem muitos líderes de empresas, né, que têm medo de perder o emprego. Por quê? Não, porque a empresa é nova e chegou essa molecada que vai tomar o lugar de todo mundo. E nunca foi tão importante você ter líderes com experiência, inclusive, que têm discernimento para entender tudo isso que está acontecendo. Agora, eu tenho uma notícia para esse pessoal também. Para os professores, para os líderes e para os jornalistas e etc. E para os comunicadores de televisão também. É preciso saber ouvir. Nós estamos numa era de ouvir toda essa rede, né? E a gente tem um DNA de quem não ouve, né? O professor que eu mostrei ali antes é um cara que chegava e dava a verdade final para a sua sala de aula, né? Ele chegava e não tinha dúvida que aquilo que ele falava estava totalmente sacramentado e ninguém discutia aquela questão, e ele ia cobrar na prova se você escrever igualzinho ele botou no quadro negro, não é? Agora não, agora é uma oportunidade da gente aprender, da gente ouvir, da gente trocar informação e de todos nós ampliarmos a capacidade nossa de discernimento, de entender toda essa confusão juntos, né? Entender e aprofundar essa confusão juntos. Eu vou agora, antes de encerrar, e para poder ouvir vocês, eu vou fazer justiça a 2 nerds que, para mim, são muito importantes nessa mudança gigantesca que a gente vive agora. Na nossa nova renascença ou no nosso fim da picada, tá certo? São 2 nerds, e o primeiro deles, eu vou falar, porque basicamente, gente, o que eu vou mostrar agora para vocês é o seguinte: a mudança fundamental que a gente vive agora é nós saímos de um mundo físico, analógico, para um mundo digital e extremamente líquido, instantâneo. Eu vou falar de 2 nerds muito injustiçados que, para mim, aliás, muito antigos também, do século XX, aquele século que já passou há tanto tempo, que deram os pilares da transformação que a gente vive hoje. O primeiro deles é um cara chamado Alec Reeves, que em 1938 inventou uma coisa chamada Pulse Code Modulation.
Prestem atenção, é um momento nerd da palestra, vai doer, mas vai passar rápido. É o seguinte, o Alec Reeves pegou uma onda elétrica, que é aquela ondinha lá em cima, que é a onda que nós usamos para nos comunicar durante toda a nossa era da revolução da comunicação analógica, tá certo? Todos os equipamentos que a gente usava antigamente eram baseados em ondas elétricas, por exemplo, o Walkman, por exemplo, VHS, videocassete. É que a plateia aqui é muito jovem. Alguém usava VHS, videocassete aqui? Levanta a mão. Pô, mas vocês são velhos pra caramba. Se vocês conhecem o VHS, então vai ficar fácil. Qual o princípio do VHS? Uma fita que tinha impulsos de ondas elétricas, e aí vinha uma cabeça, lembra da cabeça do videocassete? 2 cabeças, 4 cabeças, 6 cabeças, 8 cabeças, lembra? Vinha a cabeça do videocassete, encostava na fita e fazia uma analogia entre uma onda elétrica e uma imagem e um som. Se alguém tivesse gravando esse programa em VHS, o que estava acontecendo? Uma cabeça pegava o impulso aqui elétrico da minha imagem e traduzia em imagem e o som. O que o Reeves fez? Ele foi lá, fatiou essa onda e colocou cada ponto dessa onda, atribuiu a cada ponto dessa onda pacotinhos de zeros e uns. Ele fez uma coisa parecida com isso daqui. Ele serrilhou esta onda em micro pedacinhos e reproduz essa onda elétrica igualzinha, só que agora, ao invés de ser elétrica, ser impressa numa fita, zeros e uns. O que isso mudou a nossa vida? Quando você ia copiar um filme para o amiguinho, não tinha isso? Seu amigo falava, nossa, você tem o Guerra nas Estrelas? Ah, você copia para mim? Como é que você copiava um filme? Vocês lembram como é que copiava um filme? Você não lembra, querida, que você nem tinha nascido, a gente fazia cada porcariada naquela época. Quem se lembra como copiava filme? Você punha um vídeo, não é? Pegava um vídeo do amigo, punha aqui do lado, ligava um monte de cabo atrás, dava play num vídeo e rec. Aí começava, né? 2 horas depois, o filme estava copiado, você dava para o seu amigo, como é que estava o filme? Horrível, obrigado. Vamos supor que aquele amigo quisesse depois copiar para um outro amigo dele. Tá certo? Então esse é o mundo analógico. Você estava copiando ondas. Por isso que o filme ficava ruim. Cada vez que a cabeça encostava num lugar mais ou menos errado, ia deformando a imagem do cara lá do filme. O cara ia ficando... Certo? Como que a gente copia o filme para o amiguinho hoje? Aí você sabe, né? Você vai lá, arrasta um monte de zeros e uns, joga dentro de um CD, manda queimar o CD. A curva da cópia fica igual à curva do original. O original fica igual à cópia, a cópia fica igual ao original. Por isso que eu gosto de dizer que Alec Reeves é o inventor da pirataria. Se fosse feita justiça, a rua Santa Efigênia lá em São Paulo deveria se chamar Rua Alec Reeves. Olha a cara do doidão do Alec Reeves. Segundo o nerd, é um cara responsável por essas imagens. 2001, Uma Odisseia no Espaço, um filme de Stanley Kubrick, baseado num romance de Arthur Clarke, o nosso nerd. O Clarke escreve numa revista, esta revista aí, gente, olha como esse pessoal era moderno. A gente hoje se acha muito, muito avançado. Olha a revista que o Clarke escrevia, se chamava Wireless World, 1943. Ele escreve um artigo onde ele pergunta, será que se colocarmos artefatos fora da atmosfera, a gente consegue
transmissão de ondas eletromagnéticas que possam englobar todo o planeta? Esta pergunta do Clarke é considerada a inspiração da invenção do primeiro satélite. Intelsat é esse satélite, que é a primeira vez que nós temos a noção de tempo real. É a primeira vez que em lugares distantes do mundo nós assistimos juntos o mesmo acontecimento. O tempo real, que é algo que hoje a gente experiencia o tempo inteiro. É este satélite, por exemplo, que transmitiu a chegada do homem à Lua em 69, certo? Aí está o Sr. Clarke, que nos deixou em 2008, recentemente. Em homenagem a ele, a área do espaço onde ficam esses satélites, girando em órbita geoestacionária, 36 mil quilômetros daqui, é chamada esta área de Cinturão de Clarke. E esta área hoje está mais ou menos assim. E esse é o momento que eu posso dizer, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, esta imagem vale mais do que todas as palavras que saíram da minha boca até agora sobre as mudanças que a gente está vivendo. A gente está irremediavelmente ligado numa rede de alta velocidade que cada vez fica mais móvel. Vocês estão aqui no Café Filosófico, na CPFL, e estão com a sua redezinha no bolso. Vocês podem sair daqui e ela vai seguindo vocês, justamente por conta de um conceito inspirado por Arthur Clarke. Então, essa é a comparação que eu queria deixar como provocação para vocês. A gente tem Gutenberg, na Renascença, publicando conhecimento. Na verdade, o Gutenberg, ele criou, na verdade, assim, o YouTube da Renascença, né? O livro, onde qualquer um, para aquela época, poderia publicar algo que antes ficava restrito apenas às igrejas, aos pequenos grupos. O Gutenberg libertou a informação através do livro. E pessoas que não estavam na corte, que não estavam naqueles grupos, começaram a ter acesso àquele formato. Aquele iPad que era o livro, certo? E temos estes nerds, né, ao longo dessa história toda, que nos deixou agora hoje imersos numa rede que é a internet, que é uma rede onde tudo está publicado. Agora, a tarefa continua a mesma: processar essa informação, tentar entender e responder aquelas 3 perguntinhas: quem somos, da onde viemos, para onde vamos. A beleza é que a brincadeira continua a mesma, né? Só que agora talvez mais gente possa participar dessa brincadeira de uma maneira mais aberta, de uma maneira mais democrática. Para terminar, eu vou falar destes animais, né? Eu quero mostrar para vocês uma pequena demonstração de como eu sou afetado pela rede e como eu respondo a essa rede. Então, eu já estou nessas redes digitais há alguns anos, mas foi fazendo o CQC na Band, na TV Bandeirantes, que eu me atentei para uma ferramenta chamada Twitter, né? A gente faz esse programa, ele é ao vivo todas as segundas-feiras, o programa termina, eu vou para casa, nunca consigo dormir, porque quem convive com este quilate de animais, fica difícil você ir dormir depois de tanto barulho que tem dentro da cabeça. Mas enfim, e comecei a ter o hábito de olhar na rede o que as pessoas falaram, não depois, mas durante o programa. É fascinante para quem faz televisão, para quem estava acostumado com os telespectadores calados, né? A gente aqui falando e o telespectador calado do outro lado, você ir num Twitter ou numa rede e ouvir tudo o que se falou enquanto você estava com a cara na frente da câmera, é fascinante. É uma era fascinante. Você poder estar dentro de uma parte da mente das pessoas e poder ouvir o que elas pensam do seu trabalho, ouvir as críticas, ouvir
sugestões, ouvir eventuais elogios, enfim, existe uma troca entre as pessoas. Não tem mais aquela coisa de apenas uma mão. Você fala e as pessoas... O da poltrona, aliás, o nome não era esse, o telespectador era chamado da poltrona, né? Ele ficava lá enfiado na poltrona, coitado, dormindo geralmente, com o controle na mão. Agora isso mudou bastante. Por isso me interessei, no caso específico do CQC, pelo Twitter, e através do Twitter comecei a me relacionar com alguns telespectadores. E aí o que aconteceu? Por exemplo, essa é a imagem oficial da Band que eu usava no meu blog para divulgar o CQC. Até que um dia eu recebo uma imagem de uma garota chamada Lina da Costa Santos. Olha que coisa mais bonitinha que ela me manda. Eu falo, peraí, ao invés de usar a foto da Band, eu vou botar esse desenho da Lina. Fui lá, botei o desenho da Lina. O que aconteceu no minuto seguinte, pessoal? Eu comecei a receber dezenas, centenas de outras imagens. História em quadrinhos com diálogos das coisas que a gente fala no programa. Santa Clara, a padureira do Top 5. Cartoons que comentam os percalços do programa, como o dia que nós somos censurados. Olha aí, os passarinhos do Twitter. Enfim, eu estou falando que você começa a ter contato. Você tá vendo que danada? Isso daí foi no Natal, ela botou a minha careca com a mosca, com o chapeuzinho de Papai Noel lá em cima. Gente que é muito criativa e gente que quer ser ouvida, quer ser considerada, quer ser registrada, quer participar do que você faz. Ela não quer só consumir o que você faz, ela quer participar. Ela se identifica num ponto que ela é autora também do que você está fazendo. Então, eu acho bastante fascinante. Isso daqui, eu lancei o meu livro, nunca antes na história desse país. Esta garota de 15 anos, no interior do Pernambuco, em Caruaru, desenha a capa do livro na mãozinha dela e me manda assim no primeiro minuto do lançamento do livro. É uma relação muito próxima que a gente tem com as pessoas. Esses daqui são nerds de Fortaleza que fizeram uma camiseta. Tá aqui um bom exemplo de que a rede se materializa, né? Que não é uma rede de computadores. Você recebe um e-mail, você recebe uma imagem e você pode encontrar o autor daquela imagem um belo dia. Você se esbarra com uma pessoa de verdade. Aliás, está aqui um exemplo, Franciele Martoneto. Recebi esse desenho, fiquei apaixonado por esse desenho durante, olha, eu vou te falar, durante 1 ano e meio. Eu gostei desse desenho. Um belo dia estou lançando o livro na feira, na Bienal de Ribeirão Preto. Aparece o docinho de coco que fez o desenho. Coisa mais linda, Franciele. Mas, enfim, é gente que começa a participar, crianças de 9 anos desenhando os animais no caderninho da escola. É um perigo. Gente como essa daí eu acho que eu estou devendo agora 15 anos de psicanálise para ela. Ela desenha todos os personagens que eu já fiz na TV, o Varela, o Professor Tiburcio, o Telekid, agora como âncora do CQC, e vocês reparam que eu vou ficando cada vez mais jovem. Sou praticamente um feto apresentando o CQC. Bom, se nada do que eu falei até agora serviu, eu tenho uma última provocação para fazer para vocês. Nova renascença ou fim da picada? Como sair dessa enrascada? A dica é do meu filho Miguel, quando ele tinha 3 anos, agora ele já tem 9, uma pessoa já está em outra fase da vida. Quando tinha 3 anos aconteceu uma coisa curiosa entre eu e o Miguel. Eu trabalho num estúdio que eu tenho dentro de casa, num laptop parecido com esse daqui, e o Miguel fica ali, numa salinha ao lado, no DVD, vendo o Capitão Gancho, coisas muito mais interessantes, certo? E ele passava pelo laptop e não entendia por que eu ficava limitado a uma telinha porcaria dessa, se tinha uma outra muito melhor ali. Até que um dia que eu estou fazendo uma pesquisa no Google Images, você vai lá, escreve o nome de qualquer coisa, aparece milhares de imagens do que você acabou de escrever,
eu estou procurando uma imagem de um cavalo, o Miguel chega perto e fala assim, cavalo? Cavalo? Ah, cavalo. Eu falo, ah, moleque, agora você entendeu o que é a internet, né? Botei ele aqui e comecei a dar enter. Cavalo. Cavalo! Cavalo! Aí ele vira pra mim e fala assim, carro. E eu meio burro, lerdo. Carro? Como carro? Ah, carro. Aí escrevi, carro! 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 Pessoal, primeira vez que o moleque navega na internet, primeira vez que ele usa o Google. Ele inventa um brinquedo que ele deu o seguinte nome. Toda vez que ele queria brincar disso, ele falava assim, papai, vamos brincar de quero ver uma coisas? Então a história é a seguinte. Primeira vez que o moleque navega na internet, primeira vez que ele usa o Google, ele descobre um aplicativo que aposto que nem os nerds que inventaram essa bagaça devem conhecer. Por isso que a dica é a seguinte. Nesta era extremamente veloz, cheia de informação, confusa, interativa que a gente vive, se você estiver em dúvida se o caminho da sua empresa, da sua escola, da sua vida é um caminho bacana, observe o comportamento das crianças. Era isso por enquanto. Muito obrigado. Obrigado. Marcelo, desculpe, antes de passarmos para as perguntas, nós gostaríamos de mostrar para você quantas pessoas estão assistindo aqui ao programa, aqui no Café Filosófico, nos nossos ambientes, sem contar a internet. Então, vamos dar uma... Olá, pessoal. Olha lá. Onde está esse pessoal? Está aqui embaixo. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Mas que maravilha, rapaz. Se eu soubesse que tinha tanta gente, eu tinha penteado melhor o cabelo. Tem gente no chão e tudo mais. Olha que legal. Ou seja, estamos numa rede mesmo, né? E eu imagino que tenha gente nos acompanhando pela web também. Queria dar um abraço e um alô para todo mundo que está nos acompanhando. Eu recebi muitas informações pelo Twitter, vinha chegando aqui ao Café Filosófico, um monte de gente já conversando comigo dentro do carro. Parecia que eu já estava dentro da palestra. Certo, então vamos passar agora, depois das provocações do Marcelo, para as perguntas. Acreditamos que tem muita curiosidade por parte de vocês, né, de fazer perguntas. Levantem a mão, Jéssica está à disposição de vocês, junto com Cláudia. Levantem a mão, serão atendidos na ordem. Por favor, procurem serem rápidos, para dar oportunidade a todos de fazerem as perguntas, e também aguardem um segundo que a câmera chegue até vocês e o microfone, de maneira tal que todos possamos registrar. Afinal, tudo isso é gravado. Muito obrigado. Olá. Marcelo, boa noite. Eu queria, você falou de alguns benefícios da internet e tal, e eu queria, tomando por base uma filosofia mais moderna, que põe em dúvida a busca do conhecimento, né, das informações, se isso realmente traria felicidade ao homem. Eu gostaria de perguntar para você se você acha que todo esse conhecimento científico, essas novidades como computador, celular, se isso realmente nos traz só felicidades, se isso não nos torna escravos. Se nós somos os senhores da tecnologia ou os escravos da tecnologia. Como é que é seu nome? Diego. Diego, computador não traz felicidade para ninguém. Olha só que objeto ridículo, né?
o computador não é sexy, não é, entendeu? Então, pode esquecer, a felicidade do homem, ainda bem, ela está bem longe das ferramentas, né? Eu acredito que não só agora na era que a gente vive, mas em outras eras, a gente tem uma tentação de vincular a nossa vida em torno das ferramentas que nos cercam, né? Aposto que muita gente já atribuiu a sua felicidade, por exemplo, a um cavalo, ou uma enxada, entendeu? Ou um relógio, né? Quanta gente não perde a vida por um relógio? Já pensou nisso? Ou uma Ferrari, né? Ou seja, a gente tem essa mania de misturar, de achar que a felicidade está fora da gente, em ferramentas, em coisas, né? Então, o computador não resolve a vida de ninguém. Agora, ele é uma ferramenta que pode te ajudar a descobrir coisas. Assim como, por exemplo, a caneta Bic é uma ferramenta que pode te ajudar a descobrir coisas. A diferença é que o computador é uma ferramenta de comunicação. E quando ele chegou, ele foi tratado com muito preconceito. Eu posso falar isso porque eu sou jornalista. Eu estava dentro de redações de jornais quando os primeiros computadores começaram a invadir as redações. Qual foi a reação de muitos jornalistas? Ai, que saudades da minha máquina de escrever. Que é um outro vício de outra ferramenta. Ele atribuía a felicidade dele à máquina de escrever, você entendeu? Ou seja, ele não queria substituir uma máquina pela outra. E é uma tremenda de uma confusão, neste caso específico do jornalista, tratar o computador com esse preconceito. Porque o computador não é uma máquina de escrever aperfeiçoada. Aliás, se for olhado assim, é muito pelo contrário. A máquina de escrever é um computador aperfeiçoado, porque enquanto você escreve, ela já imprime em tempo real. Você entendeu? Então, se você for comparar uma máquina com um computador, o computador sai perdendo. Agora, o computador é uma ferramenta de comunicação. É isso que muitos jornalistas, naquele instante inicial, tiveram dificuldade de aceitar ou não quiseram enxergar, que era algo que iria transformar o negócio, a vida profissional dele. E, na minha visão, transformar de uma maneira extremamente saudável. Eu acho que a gente vive hoje uma era extremamente especial para quem é jornalista ou para quem é comunicador. Porque hoje, numa redação, você escreve num jornal e você tem uma resposta muito mais transparente do que você, em relação ao que você tinha no passado, onde raramente o leitor tinha uma carta publicada na seção de leitores, de painel do leitor do jornal. Hoje não, você tem na hora uma resposta, né? Você tem críticas, você tem correções ao que você escreveu. Então, é mais difícil, a sua vida ficou mais difícil, mas talvez a sua vida pode ficar melhor. Falando aqui do caso do jornalista. Se você é um cara tímido, eu acredito que você possa usar o computador, por exemplo, para conhecer pessoas. Eu conheço muitos tímidos que viraram galãs na internet. Que começaram a se expressar bem na internet. Eu não estou falando dos tarados, tá? Eu estou falando de gente que tem capacidade de se expressar, mas é tímida, né? Eu tenho uma seguidora, Camila, do Rio Grande do Sul, que é deficiente visual, ela é cega, ela não enxerga nada. Ela corrige o português do meu blog. Ela tem um software de leitura e ela é a primeira sempre a me avisar nos meus percalços com a língua portuguesa. Eu acho uma oportunidade incrível para uma pessoa que é deficiente visual, o computador. Então, é aquela velha história, a gente tem que olhar para essas ferramentas com o coração aberto. Elas podem sim causar um transtorno na nossa vida e elas podem também nos abrir para outros horizontes. É o dilema da minha fala aqui hoje. Você pode ir para uma nova renascença ou você pode acelerar em direção ao fim da picada, né?
Oi. Boa noite, sou Fernando, do Estúdio CNB. E eu, prestando atenção na palestra, eu fiquei pensando assim... Hoje nós temos diversas vertentes dentro da internet, diversas possibilidades alternativas. Eu vejo que as pessoas, não generalizando, mas muitas pessoas têm preguiça de ir atrás do que deseja. Porque hoje é muito fácil o acesso. Hoje é muito fácil. Você chega, igual você deu exemplo, no Google você digita uma palavra e você tem a informação. Antigamente tinha uma enciclopédia onde você precisava pesquisar, você tinha mais noção do conteúdo. E aonde que a população vai parar? Essa nova geração vai parar diante dessa diversidade de opções de busca e essa dificuldade em focar no objetivo. Olha, é uma questão extremamente interessante essa, porque, primeiro, eu não compro a ideia de que nós temos uma geração hoje mais dispersa e mais alienada do que as anteriores. E acho que vocês não deveriam comprar essa ideia. Tem muita gente que fala isso. Cá entre nós, vocês não contem para eles, tá? Pessoalzinho ali da década de 60, que se acha o máximo, que era totalmente alienado, que era totalmente disperso. Aliás, é só você ver a política nacional. É um produto dessa geração da década de 60, né? Tem muita gente boa, mas tem muita gente que continua igual. Então, geração nova, não compre a ideia que vocês são dispersos e alienados. Pelo contrário, eu vejo hoje muito mais gente escrevendo bem do que eu via antes. Do que eu via há 10 anos atrás, ou há 15, 20 anos atrás. A gente escreve mais. Ou seja, tem mais porcaria, mas também tem mais qualidade sendo escrita. Eu sou de uma geração, pessoal, que não escrevia mais. Tem gente que tem vergonha de falar isso, eu não tenho. Eu não escrevia mais. Eu sou de uma geração do telefone. A gente ficava 3 horas pendurado no telefone. Se tiver alguém aqui dessa geração, pode confirmar isso. A gente aproveitava a noite, que só pagava um impulso, você ficava 3 horas. Você não escrevia carta, é mentira, você não escrevia carta nenhuma. Quem escrevia carta era um pessoal mais antes disso, né? E não eram tantos também que escreviam cartas. Mas, enfim, eu sou de uma geração que a gente já tinha desaprendido a escrever. A gente não escrevia nem carta, não tinha computador, não escrevia na máquina de escrever, não escrevia em lugar nenhum, entendeu? E a internet, a escrita, o e-mail, até essa escrita, o tal internetês, é uma maneira de você se expressar através dos dedos, de escrever. Até você se registrar no Orkut, por exemplo, exige uma postura de você chegar lá, ter que escrever seu nome, ter que fazer um login, ter que entrar numa comunidade, ter que buscar um assunto. Ou seja, eu acredito que hoje existem oportunidades imensas para quem quer se expressar, por exemplo, através da escrita, da literatura. Não estou dizendo que hoje temos escritores melhores por causa da internet, pelo amor de Deus. Mas é um erro falar que não temos por causa da internet. Entendeu? Agora, vamos lá. A tarefa da geração atual é muito grande. Porque se você ficar navegando à deriva nesta avalanche de informação, as possibilidades de você ficar perdendo tempo é muito grande. É muito grande. Porque você fica pulando de uma coisa para outra, e você fica pulando de uma coisa para outra, e no final do dia você está exausto, com o seu braço e ombro direito doendo, e você não ficou nada, não sobrou nada daquilo. Entendeu? O que não quer dizer que em outras gerações não tinha gente que ficava na praça contando quando os carros passavam na rua. Aliás, eu conheço gente que ficava contando quantos carros passavam na rua. Ou apostando se ia passar um par ou um ímpar. Você entendeu? Esse tipo de coisa. Ou seja, a nossa mente é cheia de armadilhas para a gente poder ficar disperso. Ficar pulando em cima do asfalto quente que nem uma perereca. A nossa mente é assim. Ela fica pulando de um pensamento para o outro.
Isso é muito parecido com a maneira como a gente pode navegar na internet, ficar pulando de uma coisa para outra também é assim. Mas se você tiver uma pontaria, se você quiser mergulhar em Fernando Pessoa, por exemplo, você vai encontrar coisas fantásticas na internet. Você vai encontrar comunidades que estão tendo grande prazer em falar sobre a poesia desse cara. Ou falar sobre o livro do Desassossego. Ou falar sobre um heterônimo. Você entendeu? O Fernando Pessoa é legal porque pode ter comunidades de vários heterônimos. Você entendeu? Então, eu gosto de falar isso não porque eu seja excessivamente otimista, mas a gente tem que fazer justiça. Tem muita gente que fala do Orkut, porque no Orkut tem pedofilia, tem pornografia, tem não sei o quê, e ninguém fala de outras coisas que tem lá. Aliás, pedofilia não tem só no Orkut, tem na Igreja Católica também. Não é verdade? Então vamos fechar a Igreja Católica porque tem pedofilia? Não, né? Então no Orkut tem gente que discute nanotecnologia, tem gente que discute o que você... Gente, tem gente que discute a importância da Fanta Uva, entendeu? Tem gente que discute o CQC, tem gente que discute política, tem gente que discute tudo. Tem gente que está vendo o Café Filosófico por causa de uma rede, né? Ou seja, vamos parar de demonizar as ferramentas. A gente precisa fazer uma distinção entre ferramentas e seres humanos. Por isso que a minha provocação é essa. Mundo virtual, relações humanas, né? Senão a gente pode demonizar qualquer ferramenta. Pensa numa ferramenta. A faca de pão. Você acorda de manhã, você pega a faca de pão. Esta ferramenta do capeta. Sua namorada senta a mesa na sua frente. Você pode serrar o pescoço dela com a faca de pão. Ou você pode simplesmente cortar o pão. E ter um belo café da manhã com sua amada. Você entendeu? Então, ferramentas são usadas por seres humanos. Nós estamos agora aprendendo em como usar bem essas ferramentas. Aliás, este encontro eu acho que eu estou aprendendo muito em como usar essas ferramentas com vocês. Agora vem uma pergunta do além. Boa noite, meu nome é Ramon. Eu estava analisando dentro do conteúdo hoje, foi falado sobre os professores, o papel deles dentro dessas informações hoje que são bombardeadas. Foi feito um estudo recentemente chamando essa nova geração de XY, ou geração iPod, que também os professores dizem geração panqueca. Por quê? É uma alta quantidade de informações, pouca profundidade dentro de cada uma dessas informações. Eu queria saber a sua postura em relação a isso, que foi já parcialmente colocada, e o papel do professor dentro desse aspecto de alta quantidade de informações, porque hoje a gente nota que computador dentro da sala de aula, pelo menos na rede pública, em muitos outros locais, é visto como um monstro, quando na verdade deveria ser visto como uma ferramenta, né? Porque o aluno vai sair dali e, como foi mostrado, vai para frente de um computador, televisão, rádio, ou o que seja. Como que o professor deveria lidar com essa tecnologia também para passar essa informação para os alunos? Como que deveria ser visto? E retirar desse mito de que a tecnologia acaba atrapalhando um pouco a postura deles, né? Dentro da sala de aula. Acaba queimando o professor se ele colocar uma tecnologia ali na frente. Como é que é seu nome? Ramon. Ramon, em uma expressão, o professor deveria tratar disso sem preconceito. O preconceito é a maneira mais eficiente de você aprofundar a ignorância sobre um assunto. Quando você tem preconceito sobre uma coisa, você quer evitar que você conheça aquela coisa. Assim acontece com o racismo, assim acontece com o preconceito contra os homossexuais, contra todas as coisas, né? Então, eu vejo hoje o professor numa situação bastante difícil. Nós temos que fazer justiça aos professores. Eles recebem
eles não recebem o valor adequado para a sua tarefa, que é muito importante. Aliás, a educação no Brasil é tratada de uma maneira... Olha, eu tenho uma palavra para falar aqui que eu não posso falar, a palavra que eu gostaria de dizer. A educação é criminosa a maneira como a educação é tratada no nosso país. Né? Nós ficamos chateados de ficar em 8º na Copa do Mundo, nós somos lanterninhas em educação no mundo, né? E não temos vergonha disso. Então, o professor tem uma situação muito difícil, ele não é valorizado, ele tem uma geração extremamente ativa chegando na sala de aula, né? Bem diferente daquela geração de cordeirinhos que ele tinha antes. Por isso acho, por um lado, uma injustiça o professor dar nome nessa geração de geração panqueca, tá? Eu acho que o professor é que é de uma geração pastel, se ele acha que é uma geração panqueca. É um pastelzão, né? Vazio, geralmente. Mas, enfim. Mas, por outro lado, para fazer justiça aos professores, eles têm uma situação bastante difícil. O que eu posso dizer é o seguinte, existe sim uma oportunidade aí. Essa oportunidade exige que todos esses lados interajam, se ouçam. E eu não estou falando aqui de botar computador para todo mundo ficar interagindo, não. Eu estou falando das pessoas saberem conversar sobre isso. Como a gente está fazendo aqui. Agora, o medo da mudança é tremendo. O ser humano, gente, morre de medo de mudança. Em qualquer era, em qualquer época. Eu aprendi um dia desse com um filósofo muito importante que vocês conhecem, que é o motorista de táxi, né? Eu peguei um táxi em Belo Horizonte, estava indo numa universidade lá conversar com os alunos, e a gente começou a falar sobre esse assunto, sobre mudança, né? O medo da mudança. Ele estava falando de que agora ele vai ser obrigado a colocar o GPS no carro, ele não gosta daquilo, que não sei o quê. Eu falei, pois é, né? A mudança é um negócio que ninguém gosta, né? Aí ele virou para mim e falou uma frase, vocês deviam convidar ele para dar um café filosófico sobre essa frase. Ele falou uma frase que eu nunca esqueci, ele virou para mim e falou assim, sabe, Marcelo, ninguém gosta de mudança, nem quando é para melhor. E é verdade, a gente não quer mudar nem quando é para melhor. Você já reparou isso? Às vezes você vai fazer uma mudança na sua casa, vai ficar melhor, você quer matar quem inventou de fazer aquele troço. Você não quer mudar, você quer ficar como era antes. A gente tem dificuldade de abrir mão, né, das situações que a gente já conquistou. Por isso, é difícil sim. A vida do professor não é fácil, mas também a vida do jornalista hoje não é fácil, a vida do comunicador de televisão não é fácil, a gente está muito mais exposto, né? A gente pode aparecer no top 5 a qualquer momento. A vida dos políticos não está mais fácil, né? Ele é obrigado a ser transparente. Tem muito político que vai para o Twitter, eu sou transparente. Meu filho, você não precisa nem falar, agora você é obrigado a ser mais transparente, né? Às vezes o político fala uma coisa e é obrigado a se desmentir no instante seguinte. Antigamente ele não era obrigado a fazer isso. Porque a plataforma dele era o quê? O discurso. Ele estava num palanque, falando alto, com o microfone, o pessoal lá embaixo, ninguém podia falar nada para ele de volta. A vida do político ficou mais difícil. A vida dos pais ficou mais difícil. Os filhos, onde estarão os filhos? Aí os pais querem controlar, eles colocam bip, GPS, telefone celular. Eu acho uma bobagem. Eu também acho que não é por aí. E estou falando isso como pai, eu não estou falando aqui de graça, não. Né? Porque, para mim, a melhor maneira de resolver essa situação, ou de progredir nessa situação, ainda é de frente, assim, olho no olho, conversando. Eu tenho muito pai, eu dou muita palestra em escolas atualmente, para professores e orientadores e tal. O cara fala, pô, a gente paga você, você vem aqui e você fala pro pessoal liberar tudo na internet, pô, mas agora o que eu faço? Eu falo, escuta, os pais, né, os professores, eu falo, escuta, mas qual o problema? Você quer impedir o seu filho de usar uma ferramenta que ele encontra em qualquer lugar hoje?
Não, mas você não pode estimular isso. Eu falo, mas meu querido, aí o cara fala, não, eles ficam agora trancados dentro daquele quarto, isolados, não se comunicam com ninguém. Eu falei, escuta, eles não se comunicam com você. Eles estão se comunicando com milhares de pessoas dentro daquele quarto. Você entendeu? E aí geralmente eu pergunto para um pai desse, eu falo, escuta, qual foi a última vez que você convidou o seu filho para comer uma pizza? Aí o cara fica com uma cara, ele começa a tentar lembrar quando foi. Eu falo, bicho, convida o cara para comer uma pizza. Aí você conversa com ele, comendo a pizza, você conversa com ele sobre isso. Ou seja, não adianta a gente demonizar as ferramentas e agirmos como controladores. Não, vou instalar um software que ele não pode navegar no Orkut. Meu querido, o cara é um hacker. O cara tem amigos. O cara tem lan house. Hoje tem mais lan house que botequim no Brasil. Você vai querer bloquear o seu filho? Você está louco. Entendeu? Boa noite, Taz. Como você mesmo falou, a gente está transmitindo agora essa palestra no nosso site. Só dando alguns números aqui para você saber quantas pessoas estão te vendo agora. Desde que a gente começou a transmissão, 1.400 pessoas já passaram pelo nosso site e 350 delas continuaram fiéis do começo até agora, né? Das cidades que estão nos acompanhando, pessoas que estão vendo de Berlim, São Lourenço e Tiradentes, em Minas Gerais, São José de Piranhas, em Paraíba, São Paulo, Campinas, Americana, Itanhaém, Santo André, Ribeirão Preto, Mogi, Jundiaí, Salvador, Recife, Anápolis e Vancouver, Canadá, que é a pergunta escolhida, a pergunta do Ronaldo Terra. Ele te pergunta, ele gostaria de saber o que você pensa sobre a polêmica da privacidade na internet, Facebook, Orkut e outros sites. E ele te pergunta, você acha que superaremos isso ou as pessoas nunca se entregarão totalmente nas redes de internet? Obrigado. O meu alô para Berlim, meu alô para Paraíba e para Ribeirão Preto e para todos nós que estamos aqui neste mundo. Olha, privacidade. Nós hoje nós somos muito mais vulneráveis, né, a vermos a nossa privacidade escorrer pelos dedos. Agora, quem gosta de se mostrar, quem gosta de expor a sua privacidade, não pode cobrar que a sua privacidade está sendo invadida, tá certo? É um fenômeno gozado, porque não é um fenômeno onde tem apenas um lado interessado em expor a sua privacidade. Tem muita gente que fala em invasão de privacidade, né? E se esquece de falar da evasão de privacidade, que é as pessoas que querem jogar-se, né, pela rede, né? São dois fenômenos de movimentos contrários. E aí é que dá-se uma pororoca, aliás, muito perigosa, né? Então, eu vejo coisas bastante curiosas, como jovens, às vezes, que querem ganhar audiência na internet e se expõem. Tivemos agora um caso recente em Porto Alegre, né? 2 adolescentes fazendo sexo na webcam, ou começando a tirar a roupa diante da webcam e fazendo uma espécie de ranking. Na hora que chegar em 1000 eu tiro a camisa, na hora que chegar em 2000 a gente não sei o quê. Você entendeu? É uma situação que tem a ver com a vontade daquelas pessoas se exporem, né? Não tem a ver que tem um veículo que foi lá e arrancou a roupa dela. Tem a ver com a vontade dela se expor. Da mesma forma, tem muitos artistas que, eu não estou aqui criticando, eu estou apenas relatando, tem muitos artistas que fazem dos seus casamentos um verdadeiro showroom, né? Tem patrocinador, tem o veículo oficial, não é isso? Né? Tem um monte, tem banner, tem torcida organizada, a imprensa tem credenciamento, tem tudo, né? E depois do casamento, quando ele vai para a lua de mel, ele não quer que ninguém vá lá fotografar, mas aí não dá, né, gente? Aí não dá. Então, eu acredito, novamente,
o interessante do tema desse encontro, né, que mundo virtual, relações humanas, demasiado humanas, né? O mundo é virtual, mas as relações são humanas. A gente é que decide expor a nossa privacidade. E quando eventualmente a sua privacidade é invadida, os mecanismos para você exigir os seus direitos, ou eventualmente, inclusive, você cobrar, você penalizar quem infringiu a sua privacidade, continuam todos previstos na lei. A lei, não precisa criar uma nova lei para a internet. Aliás, o Brasil já vive de excesso de leis, né? O Brasil, o país onde menos se respeita a lei, tem muita lei, né? É curioso isso, né? Então, nós não precisamos reinventar o direito para entender que a privacidade é algo que cada um tem direito. Você só pode ter a sua imagem capturada, como está acontecendo aqui agora, a minha e a de vocês, com o consentimento. Não é isso? Ninguém pode chegar com uma câmera dessa dentro da minha casa ou em cima do muro, tentar mostrar uma coisa que está acontecendo lá dentro, porque está infringindo a lei. Agora, se eu convidar todo mundo para ir lá na minha casa, olhar helicópteros, etc. e tal, eu que estou expondo a minha privacidade, né? Não é a internet, não é, enfim, o Twitter, não são esses animaizinhos que têm vontade própria, né? Mas sim eu que estaria me expondo a eles, né? Eu que estaria me sujeitando a isso. Boa noite. Boa noite. E aí, Marcelo, Alexandre. Considerando que seja uma nova renascença, né, que fica mais agradável, né, a renascença, entre várias outras coisas, ela traz mais o predomínio da razão sobre a crença e coisas desse tipo, né, que é uma mudança fundamental para a gente. Nesse sentido, essa nova renascença, você acha que afeta mais que aspectos da vida humana? E uma segunda perguntinha. Uma coisa que a gente vê muito bacana acontecendo agora, né, que não é exatamente uma novidade, mas está tomando outra ordem de grandeza, são as criações coletivas, né, de livro, de vídeo, etc. Né? Queria que você comentasse o que você tem visto de interessante em termos de criações coletivas. Obrigado. Obrigado a você. Olha, nós temos hoje a possibilidade de fazer coisas em tempo real com outras pessoas em lugares muito distantes. Isso realmente é uma novidade, né? Isso é realmente um fato novo. Eu trabalho atualmente com pessoas que eu não tenho... Algumas eu encontro, evidentemente, né, em carne e osso, todas as semanas e tudo mais, e outras que eu encontro sazonalmente e algumas que eu nunca encontrei. Coisa muito curiosa. Então, por exemplo, o garoto que cuida das minhas redes, justamente um cara que se aproximou de mim porque me mostrou que ele estava muito atento à formação de pessoas que colaboravam com o que eu fazia e que eu não conseguia, às vezes, dar conta desse trabalho. É um moleque, Casagrande, se chama o rapaz. Ele mora no interior do Rio Grande do Sul e ele cuida da minha rede no Ning e tá fascinante o nosso trabalho. A gente se encontrou uma vez porque ele foi atrás de mim lá em Bento Gonçalves, eu estava passando em Bento Gonçalves, a gente foi lá e se conheceu ao vivo. Eu falei, nossa, como você é magro, que coisa interessante. Entendeu? Mas a gente já se conhecia muito bem, a gente já tinha uma interação muito, muito bacana, né? Cristiano Casagrande. Eu trabalho na coluna da Isto É, o Twitter, a coluna sobre Twitter que eu tenho na Isto É, eu trabalho com um jornalista, o Endrigo, também, que nós trabalhamos totalmente remotos. Quer dizer, a gente cria, escreve e apuramos aqueles fatos ali. Enfim, eu às vezes nunca sei onde que ele está e ele nunca sabe onde eu estou.
Isso me dá muita liberdade também. Eu já fechei coluna em Washington, nos Estados Unidos, essa semana em Brasília, entendeu? E posso mais estar livre. Segunda-feira eu sou obrigado a encontrar aqueles malucos, então eu tenho que estar em algum lugar físico, mas isso me permite esse tipo de coisa. Tem um rapaz que está, inclusive, aqui nesse auditório, que é curioso, que é o designer que fez o livro do Lula comigo, o Ricardo Jimenez, que está sentadinho ali, que tem uma história curiosa com o Ricardo. Quando eu comecei a desenvolver o livro do Lula, um amigo querido que trabalha numa editora fantástica, a Taschen, na Alemanha, eu falei para ele que estava desenvolvendo o livro, ele falou, pô, vou te apresentar um cara, não sei o quê, me apresentou o Ricardo. Naquela época, o Ricardo morava num lugar muito estranho. Eu não sei se era Japão, Alemanha. Ele circulava nos eixos desses assim, né? Era o quê? Japão, depois Alemanha, Inglaterra, Itália, enfim. Aí a gente começou a trabalhar, tivemos uma afinidade muito rápida, fizemos inclusive alguns trabalhos antes do livro, e quando fomos fazer o livro, o Ricardo estava morando em Bragança Paulista. Que é aqui do lado, né? Aliás, por isso que ele está aqui com sua esposa, muito bonita, está aqui nos acompanhando. Mas quando ele veio para Bragança Paulista, é aí que a gente nunca mais se viu, porque ele se recusa a ir para São Paulo. Quando ele morava no exterior, cada vez que ele vinha a São Paulo, ele era obrigado a chegar por Guarulhos, a gente pelo menos comia uma feijoada no Bolinha, em algum lugar. Agora eu não vejo mais ele. Agora que ele ficou virtual, e ele está aqui em Bragança, entendeu? Então, a colaboração entre pessoas, ela pode, não estou dizendo que obrigatoriamente é assim, mas ela pode se ampliar e nos dar uma liberdade incrível que nós nunca tivemos. Esta talvez seja uma boa questão para os professores. O professor, que é aquele cara que fica aprisionado naquela caixa, geralmente maltratada, essas escolas, entendeu? Mal ajambradas, mal cuidadas, talvez seja a hora de ampliar mesmo esse universo. Existe uma lei totalmente estúpida em algumas cidades brasileiras, eu não sei se é o caso aqui de Campinas, que fala o seguinte: não pode ter lan house a menos de 500 metros da escola. Vocês já viram isso? Gente, a lan house tinha que ser dentro da escola. Para mim, esse é o caminho. Não que ela vai resolver o problema da educação, mas ela é uma ferramenta. É igual proibir a entrada do giz dentro da escola. Você proibir a entrada do computador. Aliás, proibir o computador de entrar no país. Eu, às vezes, chego no Brasil com um computador. Eu sou tratado como se eu estivesse com um pacote de cocaína dentro do meu. Não é? Você é tratado como um marginal que está trazendo uma coisa muito perigosa. Né? É uma ignorância, gente. Mas é uma ignorância. E isto é uma ferramenta de educação, de trabalho, de ensino, de tudo, de transformação. Então, essa a minha visão sobre o fato de você hoje ter uma possibilidade de criar coisas em colaboração com outros e visualizar que isso é possível e até descobrir que esses outros podem ser pessoas que estão sentadas do seu lado. Não tem nenhum problema quanto a isso, não. Eu odeio a ideia dessa coisa modernete, que você está numa empresa, você vai descer para almoçar e tem que chamar o cara no almoço pelo MSN, né? O cara que está sentado do seu lado. Não precisa ser assim. Agora, também vamos ficar atentos que hoje a gente está pronto para criar e inventar e acompanhar coisas de uma maneira como a gente nunca acompanhou antes. O Café Filosófico, por exemplo, eu não sei se tem um verbete do Café Filosófico na Wikipedia. Tem um verbete Café Filosófico na Wikipedia? Alô, Café Filosófico? Tem ou não tem? Então vou deixar aqui uma pequena sugestão.
A Wikipedia é um excelente exemplo de colaboração. Você imagina, você tem um verbete, Café Filosófico. Provavelmente foi alguém que veio aqui e criou o verbete. Entendeu? É disso que eu estou falando. Não estou também aqui agora, eu sou convidado, jamais seria uma pessoa mal educada de falar assim, por que vocês não criam verbete? Não, Wikipedia não é isso. Seria o caso de estimular esses verbetes. Já pensou quantas pessoas já passaram por essa cadeira? Eu mesmo vi dezenas, centenas. Se cada vez que uma pessoa senta aqui, você cria um verbete ou um subverbete, olha a rede de pessoas que estão aqui para colaborar com esse verbete. Olha o poder das mentes que estão aqui sentadas, sem falar das que estão nos vendo pela web. Em Vancouver, em Ribeirão Preto, na Paraíba, né? Então esse é o universo da colaboração que eu tenho maior entusiasmo de acompanhar. Marcelo, boa noite. Meu nome é Thiago e eu tenho uma pergunta que na verdade são 3 perguntas, né? Por que que... Você tem uma ou você tem 3? Uma que são 3. Tá bom, tudo bem. E no caso, o que te extingou, o que te levou, te motivou a vir aqui hoje, ser o curador dessas provocações, né? E por que desse tema e por que Campinas? Obrigado. Perfeitamente. Como é que é seu nome? O Thiago, eu vim aqui e aceitei essa tarefa de colaborador. Eu vou te falar com toda sinceridade, porque eu quero ouvir muito os outros 3 palestrantes que virão aí. Estou falando sério. Eu admiro imensamente o Jorge Maltner, a Marta Gabriel e o Ronaldo Lemos. E vou estar muito feliz de ouvi-los junto com vocês, né? Eu vou estar aqui todas as sextas-feiras próximas. E acredito que a única maneira que existe da gente entender o que está acontecendo, seja a nova renascença, seja o fim da picada, é desta maneira como a gente está fazendo aqui hoje. É ao vivo, conversando, se olhando, trocando ideias, ouvindo, falando. É a única maneira. E até aproveito para voltar a responder pessoas que eu sinto que eu não respondi completamente. Quando você tem uma escola que se fecha a esse diálogo, ela nunca vai resolver. Quando você tem um pai que se fecha a esse diálogo, quando você tem um namorado que se fecha a esse diálogo, né? Proíbe a namorada de usar o MSN, né? Ou entrar no Orkut, exatamente. É o cara que tem ciúme do Orkut. Veja você que loucura, né? Ele nunca vai conhecer essa pessoa, ele nunca vai poder amar completamente uma pessoa que ele está querendo bloquear, ele só quer uma parte dela, né? Ele quer restringir a área de atuação dela num universo que hoje é impossível. Acabou. Como dizem os manos lá, perdeu o Playboy, né? A casa já caiu, né? Vamos construir outra, né? A gente está diante de uma bela oportunidade, eu acredito. Os meus amigos me acham incorrigivelmente otimista, mas eu acho que não é o caso de otimista. Eu gosto de falar muito da minha experiência prática mesmo, né? Então, eu vivo diariamente uma coisa muito estranha, que é o seguinte: figuras que aparecem, figuras enormes, né? Mulheres enormes que aparecem na minha frente e falam assim: ah, nossa, eu sou sua fã, eu adoro o professor Tiburcio. Eu falo: mas meu Deus, mas como você cresceu? E aí acontece uma coisa muito curiosa. Às vezes essa figura quer me apresentar, aliás, o pai desta figura me vê no CQC e fala assim: não, esse cara aí, ó, esse cara aí é o Ernesto Varela. Esse cara é o Ernesto Varela, eu conheço. Você não conhece o Ernesto Varela, é dos anos 80, o Ernesto Varela.
Aí a filha vai lá e fala, não, meu pai, esse cara aí fez o Rá-Tim-Bum, fez o Castelo, está fazendo o plantão do Taz no Cartoon, etc. E tal. Ou seja, a gente vive uma era onde todos os tempos convivem em sinergia, sincronicamente. Né? Esse é outro dado do tempo que a gente vive agora. Não é possível mais apagar a memória. O que a gente faz. Você fez uma coisa, dançou, está registrado para sempre. É uma coisa assustadora isso, estou falando sério. Aqueles jovens de Porto Alegre que fizeram sexo em frente à câmera, talvez não tenham consciência que daqui a 20 anos este vídeo vai estar na internet. É assustador isso. Essa é uma consciência que a gente deve ter. Não para ficar com medo, mas para valorizar as coisas que a gente publica. Valorizar o que a gente publica. Aí tem muito a ver com a pergunta que ele me fez lá no começo. Não acredito que seja uma boa ideia vocês receberem tudo isso que vocês têm agora de mãos, como que se fala? De graça, né? de mão beijada. É uma péssima ideia receber tudo isso de mão beijada. Sabe por quê? Quando eu comecei a fazer televisão, a gente ficou ralando anos. Porque naquela época, meus queridos, eu vou dizer, a gente tinha que comprar câmera no Japão, não tinha câmera. Nem nos Estados Unidos ainda tinha câmera de vídeo. A gente comprou câmeras, a gente gravava, uns gravadores pesadíssimos e tal. Aí a gente montava aqueles vídeos. A gente adorava aqueles vídeos, mas não tinha ninguém para ver os vídeos. Nem os nossos pais queriam ver aqueles vídeos. Entendeu? A gente não tinha onde publicar os vídeos. É dessa revolução que eu falei para vocês aqui hoje. Então, quando a gente teve a primeira chance de publicar aquilo, que foi num festival de vídeo, o primeiro festival de vídeo brasileiro, chamado Vídeo Brasil, que, aliás, está de pé até hoje, em grande estilo, nós começamos a ficar conhecidos. É uma produtora chamada Olhar Eletrônico. E um irresponsável resolve nos convidar para fazer televisão na TV Gazeta de São Paulo. Uma emissora muito pequena, muito menor do que ela é hoje. Só atingia pequenos bairros de São Paulo. A gente pulou com todas as forças ali, porque a gente queria publicar aqueles vídeos. E aos poucos a gente começou a chamar a atenção e começamos a encontrar nossa rede. Muito lentamente. Hoje, você faz um vídeo, você sobe instantaneamente. Numa rede muito maior que a TV Gazeta. Na verdade, numa rede maior que a TV Globo, que é uma rede chamada internet, que pega no mundo inteiro. Nós estamos no mundo inteiro agora, né? Tem gente nos vendo em todos os cantos. E às vezes a gente recebe isso de mão beijada. Então, é sim uma hora de valorizar uma coisa que o senhor Gutenberg inventou na Renascença, chamada publicação. Às vezes a gente não valoriza isso e perde uma chance de contar uma história para muita gente que quer ouvir. Porque o melhor, gente, o melhor de tudo mesmo, é o que continua valendo é uma boa história sendo contada. É isso que a gente quer. A gente quer ser emocionado, a gente quer ser surpreendido, a gente quer aprender uma coisa que a gente nunca ouviu. Essa é a grande beleza da coisa. Com todas essas novidades, com toda essa tecnologia, o que a gente quer mesmo é uma boa história. E boa noite. Não, vai ter mais pergunta. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gabriela. Eu queria te perguntar o seguinte, eu tenho estudado um pouco sobre revolução digital. E uma das grandes dificuldades que eu vejo atualmente, não, na verdade, em todo contexto de transformação, é você dar nome a algo novo que surge, desconhecido. Então, por exemplo, um Twitter, um Orkut, Facebook, tem gente que chama de mídia social, tem gente que chama de rede social, ferramenta. Queria saber qual a denominação você prefere, o que você acha
dessas várias denominações? E quais outras dificuldades você acredita que existem num cenário de transformação como esse que a gente está vivendo hoje? Obrigada. Obrigado a você. Olha, rede social, eu acredito que seja um pleonasmo, né? É um exagero, porque rede é social, né? Agora, eu não sou daqueles de ficar implicando muito. Tem gente que fica implicando, não pode falar rede social. Se quiser falar rede social, eu não fico bravo, entendeu? Para mim não tem problema, não tem, enfim. Agora, eu acredito que até é um sintoma da dificuldade que a gente tem de dar nome às coisas, né? Como eu falei no começo, a gente está dando nome a coisas que não existiam antes. Agora, rede social talvez seja falar a mesma coisa, né? Ou mídia social. Mídia é social, né? É um meio de você socializar uma informação, não é isso? Agora, para mim o importante é o seguinte, como usar essas redes, né? Como saber que quando você entra numa rede dessa, você tem que cuidar do que você vai publicar, do que você vai deixar visível, do que você vai deixar só para os seus amigos, do que você vai deixar aberto para todo mundo. Essas são dificuldades que todo mundo tem. Quem entra no Orkut, quem entra no Facebook, por exemplo, às vezes entra e não sabe que existem essas coisas para a gente decidir. Se você quer deixar tudo aberto, se você publica ali uma foto do seu aniversário que vai todo mundo ver, ou se você quer só que os seus amigos vejam, ou só a sua família, entendeu? Essa é uma dificuldade bastante comum a todos nós, né? É como se a gente estivesse dando, de uma hora para outra, assim, um carro de Fórmula 1 para uma criança de 5 anos, entendeu? É uma coisa que, se ela pisar muito, o muro chega muito rápido, né? Então, tem muitas coisas a serem aprendidas. Agora, felizmente, eu até falei dessa imagem de uma criança com carro de Fórmula 1, geralmente quem sabe a usar, quem aprende a usar rapidamente essas coisas, são as crianças. Por isso que eu gosto de dizer, observe as crianças, né? Observe as crianças. Não porque as crianças são gênios, são mais inteligentes que a gente. Tem muito adulto também que adora falar isso, e é uma tremenda bobagem. Eu tenho um filho que é um gênio. Eu comprei um celular novo, ele sabia usar tudo antes de mim. Os pais adoram falar isso, né? Acha o quê? Que o cara é mais inteligente do que ele? Não. Só tem uma coisa que uma criança é diferente de um adulto. Ela não tem medo. Ela sai usando. O adulto tem medo do erro. O adulto morre de medo de pagar mico, né? Ele morre de medo de errar. Essa é uma dificuldade. É uma dificuldade dos professores, dos jornalistas, de todos nós, dos líderes empresariais, dos comunicadores. A gente tem medo de errar e pagar um tremendo mico. E isso pode acontecer muito nas redes sociais, como você disse. Você entrar ali, querer arrasar e já tropeçar no primeiro encontro. Quem não se lembra do ilustre senador Mercadante? O senador inaugurou o seu Twitter. Vocês lembram disso, não? Eu gosto de falar do senador Mercadante porque é uma pessoa que eu respeito, né? Eu não falaria de alguém que eu não respeitasse. O senador Mercadante é um homem digno, um homem correto, mas inaugurou o seu Twitter, que nem uma criança com carro de Fórmula 1. Foi lá e escreveu o quê? Se o Lula engoliu Sarney de novo, eu peço a minha demissão em caráter irrevogável. Vocês lembram disso? Irrevogável. Escreveu isso no Twitter. Entrou na reunião com o Lula. Alguma coisa aconteceu lá dentro, não sei o quê. Ele sai da reunião, ele engoliu o Sarney, saiu até com um pedaço do bigode do Sarney, assim. E foi pro Twitter e teve que revogar o irrevogável. Entendeu? Ou seja, ele estava aprendendo ali a duras penas a usar as redes sociais. O legal, o importante, não é o erro. Viu, senador Mercadante? Não é o erro.
É reconhecer o erro, aliás, como o senhor fez muito bem. Olha, desculpa, foi engano, eu vou engolir de novo o Sarney. E foi pro Twitter e está no Twitter até hoje. Marcelo. Sim, senhor. Quero fazer uma pergunta. Pois é. Você desdenhou o sexo virtual no começo da palestra, e eu queria saber se a sua opinião é embasada ou se é tipo um Paulo Francis, assim, não fiz e não gozei. Essa é uma pergunta em que ele já faz vocês imaginarem numa situação. Mas se vocês observarem bem a cara deste rapaz, é um tarado da internet. Olha, quando eu falo de sexo virtual, para mim sexo virtual é igual o coelhinho da Páscoa. A gente fala dele, mas não existe, gente. Não existe. Tá certo? O que eu chamo de sexo, não sei se é a mesma coisa que você chama de sexo. O que eu chamo de sexo é a interatividade, digamos, intensa entre duas pessoas. É uma interatividade banda larga, cheia de estímulos, você entendeu? É uma... Aliás, eu estou falando sério, a forma mais sublime de comunicação que existe, para mim, é o sexo. É a forma mais direta, é a forma mais... Não tenho palavras, né? É a forma mais maluca, inclusive, também, né? É a forma que a gente encontra, inclusive, de nos manter vivos neste lugar, de produzir filhos. Agora, eu quero ver você produzir um filho com um teclado. Você já produziu um filho num teclado? Já? 4? 5? Mas o que é isso? É inseminação artificial? Então, a minha implicância com sexo virtual, ou de usar essa expressão sexo virtual, é que eu acredito que estimula muita gente a achar que está vivendo um romance com uma pessoa porque ela fica no MSN, ou porque ela fica no telefone, ou porque ela fica... Qual outra modalidade que existe? Hã? Ele não quer falar. Fala! Vocês querem que ele fale, gente? Qual é a que você está usando no momento? Se você tem uma namorada, como, aliás, me parece que você tem, gente, não é muito mais interessante você tomar um vinho com uma pessoa numa, assim, uma mesa, num lugar que você possa, não é? Ter uma interatividade, não vou falar aqui em safadezas e sacanagens num horário nobre como esse, mas olhares, temperatura, cheiros, etc. e tal. Eu acho muito complicado a gente estimular a prática do que a gente, enfim, do que algumas pessoas chamam desse sexo virtual como uma coisa que complete uma coisa que para mim só existe ao vivo, né? É claro que eu não sou contra, muito pelo contrário. Agora eu vou deixar você mais feliz, tá? Você ter o flerte, a conquista, a conversa pela internet, ou pela câmera, ou pelo e-mail, enfim, por qualquer outro meio que exista, pelo Facebook, pelo Orkut, enfim. Só acho que você não deve levar aquilo até o nível da completude. Isso não existe. A completude, você conhecer uma pessoa, você se relacionar com uma pessoa, é algo de uma complexidade. Vocês já imaginaram a descrição científica de um ato sexual? Eu acho que nem Leonardo da Vinci conseguiu fazer isso, nem esses nerds agora de Harvard. Vocês já pensaram as terminações nervosas, o volume de informação que circulam, né?
quando você tem um relacionamento com uma pessoa. Aliás, eu tive com um cientista agora fascinante, que eu não sei se ele já teve aqui, o Luiz Alberto Oliveira, do Rio de Janeiro. Ele estava me falando do beijo, né? Ele estava me falando cientificamente o que acontece numa pessoa durante o beijo. É de uma complexidade e de uma beleza relatada por um cientista que só me dá vontade de um beijo de verdade depois disso. E não de um beijo em 3D num computador ou agora tem tudo em 3D, né? Que coisa, né? Morro de medo dessas coisas começarem a ser substituídas em 3D, né? Enfim, sexo virtual é que nem coelhinho da Páscoa. A gente fala nele, mas não existe, crianças, não existe. Se eu fiz o quê? Ele não existe, como é que eu posso fazer? Não fiz. E nem você fez. Você pensa que fez e você não fez. Marcelo, passamos agora para a última pergunta da noite pela internet. Vamos lá. Foram várias perguntas aqui, a gente vai mudar um pouco de tema, então mudando de sexo para política. O Bruno Correia, de Campinas... É o mesmo assunto. Quase o mesmo assunto. O Bruno Correia te pergunta, falando sobre a política, 2010 é um ano de eleições, qual melhoria na comunicação poderia ser implementada pelos políticos? E como a comunicação pode contribuir com as decisões políticas? Olha, eu creio que a política está frontalmente impactada por essas mudanças, né? Isso é muito evidente, muito evidente. Em alguns fatos de uma maneira cabal, como no caso da eleição do Obama, por exemplo. A gente tem um líder que surge e que consegue não só ser conhecido através das novas mídias, mas consegue os recursos para a sua campanha através das mídias. Eu não sei o quanto que vocês estão familiarizados com essa campanha recente nos Estados Unidos, mas o oponente do Obama era o cara que recebeu mais contribuição das maiores empresas norte-americanas. O Obama conseguiu mais recursos através de microcontribuições através da internet. É uma mudança gigantesca, gigantesca. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente tem uma situação bastante curiosa, porque a gente vive neste país criminosamente desigual, que trata a educação como lixo, não é isso? Então, por isso, nós temos ainda situações bastante desbalanceadas. Nós temos estados onde permanecem os currais eleitorais, vão ser eleitos agora os mesmos coronéis que detêm a mente das pessoas por conta de televisões, de jornais e de rádios, né? E, ao mesmo tempo, nós temos hoje a capacidade de desmascarar, de denunciar, como nunca tivemos antes. Às vezes um anônimo consegue uma notícia que chega na mídia nacional. Se alguém aqui tiver uma câmera e uma boa história, uma câmera de celular, inclusive, ele pode colocar um candidato numa situação muito delicada. Isso tem acontecido com frequência também no país. Aliás, eu não sei se vocês repararam, todos os grandes escândalos recentes, e eu estou falando recentes dos últimos 10, 15 anos, são escândalos digitais. Vocês já repararam? O escândalo do painel eletrônico, né? O senador Antônio Carlos Magalhães, um macaco velho, né? Ele vai lá, mexe numa votação, acha que não deixa rastro aquela mexida. E é obrigado a renunciar. Olha a humilhação de um político já em final de carreira. Aquele outro maluco, que agora eu me lembrei, aquele procurador da justiça, que tem uma cara muito estranha, que gravou com uma microcâmera uma conversa, como é que ele chamava? Luiz... Eu esqueci. A gente vai esquecendo também os escândalos brasileiros, né? Mas ele gravou com um microfone, né, uma conversa
e pôde comprovar uma corrupção. Este escândalo mais recente do Arruda, onde tem os famosos DVD do Durval Vídeos, né? O Durval gravou vários vídeos onde o pessoal aparece enfiando o dinheiro na cueca, na meia, no bolso, não é isso? Aquele pessoal que orou para agradecer, glória a Deus, não sei o quê. Aquilo tudo são microcâmeras. É uma coisa da gente estar imerso nessa tecnologia e os políticos antigos não perceberem o quanto que eles estão vulneráveis. Estão muito vulneráveis. Eu quero crer que a gente tem um horizonte de maior transparência, de maior democracia e, fundamentalmente, meus queridos, de maior liberdade. Porque não se admite que, em plena era digital, alguém queira agora controlar a internet, né? Como, aliás, tentaram nessas eleições. E, olha, a sociedade brasileira foi muito firme e impediu isso, não é? De haver um controle da internet. Tinha gente querendo controlar a internet, vocês viram isso? Alguém querendo legislar sobre a internet, exigir direito de resposta da internet. Você consegue imaginar o cérebro de uma pessoa dessa? O direito de resposta vai ser dado onde? Se o site estiver na Lituânia, o que vai acontecer com isso? Né? Então, os políticos estão vivendo uma era bastante desafiadora para eles. Porque eles eram os caras, mais do que qualquer um de nós, que chegavam e determinavam como iam ser as coisas. E agora, nessa era, onde a gente tem a capacidade de tomar decisões em rede, ou de influenciar decisões em rede, o cara está numa situação bastante delicada. O cara que eu digo que quer continuar sendo o coronel, que controla tudo. Né? Eu tenho uma historinha que ilustra bem isso, que é o seguinte. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, Ituverava, que aliás fica aqui, seguindo em direção à estrada que a gente passou aqui agora, mais uns 300 quilômetros para chegar lá. Mas enfim, cidade do interior é assim, o prefeito quer sempre ser o dono da obra mais bonita da cidade, não é isso? Então, cada vez que troca um prefeito, ele quer primeiro destruir a obra do anterior e fazer a dele. E aí teve um prefeito lá da minha cidade que queria simplesmente enterrar a caixa d'água. Porque a caixa d'água foi construída pelo outro prefeito. Essa caixa d'água é muito feia, nós temos que enterrar essa caixa d'água. Aí veio um colega dele, um vereador, falou, mas, doutor, não pode enterrar a caixa d'água. Como não pode enterrar a caixa d'água? Eu vou enterrar essa caixa d'água. Não, mas não pode enterrar a caixa d'água. Por quê? Quem que vai me impedir de enterrar essa caixa d'água? A lei da gravidade. A gente revoga essa lei. A gente revoga essa lei, ele falou. Então eu vi. Não tem problema, a gente revoga a lei. Tem muita gente, tem muito político hoje que quer bloquear a internet, ele está querendo enterrar a caixa d'água. Não adianta. Não tem como. A gente sabe que não. Já estamos em outra etapa do joguinho. Quem joga videogame sabe disso. Já mudamos de level, né? Como se diz por aí. Como dizem as crianças. Já mudei de level, papai. Né? Então, este novo nível que a gente está vivendo agora pode ser o fim da picada. Mas dependendo de cada um de nós, pode ser uma nova renascença, onde, quem sabe, inclusive, a gente consiga descobrir o que estamos fazendo neste curto espaço de tempo que a gente passa neste lugar curioso que é o planeta Terra. Hoje eu aprendi muito com vocês. Muito obrigado.